Vamos de Campeonato Brasileiro? Domingo você acompanha junto com a gente na TNT, Atlético Paranaense e Palmeiras. E a gente vai colocar frente a frente aqui as duas equipes. Um Palmeiras que vem de derrota pro líder do Brasileirão, pro Botafogo. E um Atlético que vem de uma bela atuação pela Liberta. Então, bora. Frente a frente as duas equipes. Roda a vinheta. Você já vai ver pela carinha... A gente tá gravando antes do Palmeiras jogar contra o Bolívar, né? Perfeito. É importante dizer. Por isso que a gente falou, a gente tá gravando Daqui a pouco antes do Palmeiras também teve uma grande atuação. Pode ser que e ele eu não tenha... falei. Ou não. E aí, enfim. Mas é por isso que o Vélez fez este ponto. Muito bom ponto. O Murfiguinha, vocês vão ver, ele tá doente. Tá com a... Tô lascado. Mas vamos lá, Formiga, Bento ou o Everton? Aí é bom que eu poupa minha voz, porque o Everton disputando, eu acho que o Bento vive o melhor momento da carreira dele, acho até que tem disputa, mas vai dar o Everton. E aí, ô Vitor Sérgio? Ele tá muito mal pra alguém ganhar, viu? Tirando o meme que o Bento fez na semana passada do jogo contra o Corinthians, que foi bom demais. Então, por um acaso eu estava conversando com a galera aqui na redação da TNT Esportes e estou dizendo que hoje o Bento, a conclusão que a gente falou, estava falando, pô, o Capo tá muito bem, e falava, hoje tem um goleiro que só perde pro Everton. Por um acaso a gente falou isso, e aí só perde pro Everton. E pode estar indo para a Europa, né? Inclusive, pode estar indo para a Europa. O Benfica está muito, muito, muito de olho. Tá um goleiro que está num nível incrível. E falam muito do Mikael, da base do Atlético Paranaense. Que já foi convocado para a seleção lá pelo Ramon. Que é ainda melhor, dizem. Kelvin ou Mike? Então, vou votar no Kelvin. Acho que o Kelvin tem jogado muito bem, muito bem. Segundo lá a nota do SofaScore, acho que é o melhor jogador do Atlético Paranaense em termos de notas. Vem de 2 assistências, deu assistência pro Vitor Roque nos 2 jogos. Acho que o Mike, um jogador que sempre que entra vai bem, mas o Kelvin hoje é melhor. Se tivesse uma vaga só, seria Kelvin. Formiga, você vai de Kelvin também? Vou não, eu tenho dúvida, viu? Eu tava dando uma olhada, por exemplo, no brasileiro o Mike jogou mais do que ele, né? Em número de jogos? Em número de jogos, o Cavas jogou 4 jogos só. Eu gosto do Kelvin, mas eu gosto muito do Mike também, porque eu acho que é um cara agressivo e tudo, inclusive tem mais participação, até porque jogou mais, acaba tendo uma influência maior. E aí eu vou no histórico como um todo, assim, se fosse pra ter um no meu time, eu preferia o Mike, é que o Mike também, no Palmeiras, acabou dando azar, né? Pelas disputas. Mas eu acho que no fim ele também mostrou que pode ser importante em outras funções, enfim, e acho que o Abel conseguiu tirar isso dele. Pois eu acho que pro jogo, uma bela disputa, né? Pro jogo de domingo, né? Eu ia dizer, por ser uma amostra maior, a minha tendência é ir de Mike, mas eu vou de Mike ainda. É pra um jogo, que a gente vota aqui num geral, né? O jogo vai acontecer domingo, que aí você escalaria. Mas eu acho que ainda vou de Mike, eu acho que a amostragem do Mike é maior. E acho que também tem capacidade de fazer mais coisas do que o Kelvin. Pedro Henrique ou Luan, ô Formiga? Pedro Henrique ou Luan. É uma boa disputa, assim, eu acho. 2 caras que já viveram vários altos e baixos, né? O Pedro Henrique fez um ano passado muito bom, mas acabou marcado pela final, mas é muito bom zagueiro. Como eu acho que tem essas questões, e o Luan tem uma história de superação que é bizarra, né? Ele, toda vez que entra, eu acho que ele mantém uma estrutura, não é fácil pegar a brecha num time pronto e manter o nível. Num geral, eu vou de Luan. Eu acho que o Luan, toda vez que entra, ele tem que provar, né? Toda vez, assim, acho que não tem uma vez que ele entre que ele não tenha que de novo mostrar pros caras por que ele tá ali, pra galera por que ele tá ali. E aí, Vessi? É Luan também? Não. Eu vou de Pedro Henrique. Acho que desde que ele voltou no time, acho que ele tem sido mais seguro do que o Luan no geral pra mim. Então acho que os dois são bons. Acho que ele teve os dois tiveram, quer dizer, o Pedro Henrique teve uma oscilação, voltou muito bem. O Luan precisou ser usado e tem uma ligeira queda pro titular. Então eu vou votar no Pedro Henrique. Eu acho que tem queda pro titular, mas eu gosto muito do Luan, assim, eu acho que ele, num geral, entrega, pra mim, as falhas do Luan é isso, né, e eu entendo completamente o sentimento do torcedor, elas são em momentos muito importantes, e aí, óbvio que fica na cabeça do torcedor isso, e é natural que o torcedor fique o tempo inteiro duvidando dele, mas eu acho que, num geral, o Luan entrega muito, eu prefiro o Luan ao Pedro Henrique. Thiago Heleno ou Gustavo Gomes?
Eu acho que se eu pudesse famoso. formar uma zaga dos 4 aí, seria Thiago Heleno e Gustavo Gomes. Também. Mas na disputa é Gustavo Gomes. Belíssima zaga, diga-se passagem, seria, mas aí não tem como. É Gu Gomes. É Google Gomes. Tá bom. É Gomes. E agora nós vamos de Zé Ivaldo ou de Piquerez, ou Formiga? Aí tem uma Isso. improvisação. Mexe. É um mexe que mexe aí, eu tendo aí pra quem já faz o papel e quem erra pouco, né? Piquerez é de uma regularidade, Zé Ivaldo também, mas no papel eu vou de Piquerez. Você também? Também, acho que o Zé Ivaldo é um jogador que demorou, acho que agora ele tá se firmando de vez, né? Indo bem, mas... Meu Deus! Fui eu, não. É tá indo um bem. espirra, o outro tosse. Tá indo bem, mas o Piquerez, pra mim, é um dos melhores da posição no Brasil. Queria dizer pra vocês que até agora só o Palmeiras teve votos aqui neste programa. Vamos começar o Última nosso meio... vez deu ruim. Deu vamos 9-2, começar. deu 9-2 pro Palmeiras. Vai Deu- mudar é. agora. Vamos começar o nosso meio com o Fernandinho, né? Ou com o Jailson. Vamos lembrar que o Zé Rafael se Fernandinho. machucou, né? Zé Rafael se machucou, acho que vai fazer um problemaço pro Também Palmeiras. acho. Fernandinho jogando muito bem. E acho que o Jailson é um jogador que ainda precisa ser mais um daqueles que o Abel precisa recuperar. Ainda não começou a recuperar Fernandinho, sem dúvida. O Fernandinho deu uma entrevista falando sobre a possibilidade do Bento sair, do Vitor Roque também, né? Os dois pra Europa. E falou, eu ainda não conversei com eles, mas se eu puder, eu digo, vai e demora pra voltar. Eu acho, e eu concordo com o Fernandinho, eu entendo o Fernandinho, mas acho preocupante, assim, que a gente tenha essa... Mas o futebol brasileiro livrou isso. Assim, quem puder, vaza. Porque do jeito que a coisa anda... E tô dizendo pacote completo, né? Não o jogo só em si ali, os 90 minutos. É Fernandinho? É Fernandinho, não tem como. O Jailson tá na fila aí da recuperação. Dito algumas vezes pelo Abel em entrevista que seria o próximo, mas isso já tem Tamo uns meses, aguardando. né? Ainda não aconteceu e ok, mas a disputa aí é em glória. Eu até... Assim, a gente colocou aqui o Jailson, não sei exatamente a escalação que o Abel... O que ele vai fazer, né? Não sei se ele não pode mudar, voltar com o menino um pouquinho mais pra trás Pode ser. e colocar alguém no meio, não sei. Eric ou menino? Cara, é uma disputa legal, eu ainda vou no Gabriel Menino, acho que o ano dele é muito bom. Se fosse, é que funciona diferente, se fosse Menino e Christian, eu ia no Christian, mas papéis um pouquinho diferentes, Gabriel Menino. O menino em jogos importantes entregou muito, né, velho? Entregou muito. É que o Eric também tem jogado muito bem, fazendo um papel muito interessante. Toda jogada de perigo do Atlético tem envolvimento do Eric. Eu tenho bastante dúvida desse voto. Mas eu acho que por ter entregado mais em jogos mais importantes, vou votar no menino também, mas Inclusive com gol. acho que poderia ter sido o Eric, que é um jogador importantíssimo para o funcionamento do Atlético. Bom, menino então. Vitor Bueno ou Veiguita? Perdeu o pênalti, mas... Mas acho que o Vitor Bueno tá muito bem. Acho que como há muito tempo a gente não via o Vitor Bueno estar jogando bem, solto, se oferecendo, batendo em gol, mas o Veiga acho que ainda se eu tivesse uma vaga só, eu votaria no Veiga sem dúvida, mesmo tendo perdido o pênalti. Você também? Eu acho que pra mim é poupa tempo. Se você tá encantado com o Vitor Bueno também, que nem eu. Encantado não, né, Vess? Mas assim, tem alguma porque coisa ali. Era um jogador que a gente já não esperava ver, pelo menos não esperava tanto. Tá acho que fazendo bem mais. Se bem bobear, mais o do que melhor eu momento da esperava. carreira dele, mas é Veiga. É Veiga. É Veiga. Christian ou Dudu? Pois é, aí acaba cruel, né? Eu não acho que seja o melhor. O Christian é muito bom, velho. Então, e o Dudu não... O Dudu não tá, assim, Pode não estar, mas é que eu acho que. sendo o Dudu na temporada. Mas tem uma diferença muito grande. Difícil. É muito difícil. Aí eu acho que, cara, a gente parte de um lugar muito distante. Por isso que é difícil, eu acho, todo mano a mano contra o Palmeiras. Porque é muito tem que tempo tá- de um alto nível. O cara tem que estar muito mal. Tem um aí que eu acho que vai mudar, mas. Sim. É Dudu. É Dudu. É Dudu? É assim. Ou Se é a gente for Christian? pensar, só tiver uma vaga, se o Christian tivesse no Palmeiras, o Abel escalaria ele no lugar do Dudu? Não. Não. Então que eu acho que E se tivesse lá no Atlético Paranaense o Dudu, acho que ele seria titular? Sim. Acho que provavelmente sim. Então vou votar no Dudu também por isso, mas é um voto bem difícil. Bom exercício esse que o senhor fez, Vitor Sérgio. Canóbio ou Arthur? Canóbio ou Arthur? Acho que o Canóbio está crescendo de produção, mas ainda não me convenceu. Acho que é um jogador que ainda entregou bem menos do que se esperava. E por isso eu voto no Arthur, que esse já chegando no Palmeiras. Né?
Chegou voltando, né, no caso. É, porque chegou foi a primeira vez. não Voltou chegou voltando. chegando. É, voltou voltando. É, você também vai com ele? Arthur, inclusive, eu tinha até dúvidas, né? Falar, putz, o Abel meteu uma pressão quando o Arthur chegou. Falou, ó, ao contrário dos outros, o Arthur já tá pronto, eu não tenho que ensinar nada, e não sei o quê. E isso impactaria, né, em alterações, assim, até no próprio Dudu, por exemplo. Mas ele Vai se ser o adaptou placar muito de bem. novo ou não? Pelo visto, sim. Ih, Porque agora temos Vitor Roque e Rony. Pois é, o Rony... É o 9 do Hexa, dizem por aí. Cara, eu acho que a gente tá, assim, diante de um cara, de uma entrega absurda. Taticamente, qualquer treinador quer ter contra um fenômeno. E que vive um momento absurdo. O Rony, o momento absurdo do Rony, eu acho que não é agora. Não é? Já O passou. do Vitor Roque é agora, e eu acho que ninguém tem dúvidas de que, enquanto jogador, o Vitor Roque é mais jogador que o Rony. E aí, somando tudo na balança, é Roque. É Roque. pra mim também, né? Se eu tivesse uma vaga Tá só em pra choque. escalar, acho que, pô, tá num nível absurdo de fazer gol, de participar da jogada. O jogo lá do... sente, né, o assim, jogo. É impressionante, parece que tá jogando uma coisa. Contra o Corinthians, ele fez um e participou de 3 outras jogadas, inclusive o gol anulado, bem anulado. Cara, assim, tá num nível incrível e acho que o Barcelona vai pagar 35 milhões de euros por um jogador assim, acho que tem tudo pra arrebentar a boca do balão. Bom, e aí, assim, técnico, acho que fica um pouco difícil, né, pro Wesley Carvalho. Mesmo que fica difícil. esteja ganhando muitos elogios dos jogadores no Atlético, dos jogadores dizerem que estão jogando mais soltos e tal. Contra o Abel Ferreira complica, né, Vess? Complica, acho que complica, porque o Abel é o melhor treinador do Brasil em algum tempo. O Wesley Carvalho é muito bom, né? Tem um papel importante, inclusive, na formação e na lapidação de alguns jogadores que trabalham com o Abel hoje, mas é Abel. É Abel Ferreira. Então é 9-2. Menino do céu, 9-2 que deu loucura. Palmeiras e Botafogo, foi 9-2 também. Palmeiras e Botafogo foi 9-2 pro Palmeiras e o Botafogo venceu. 9-2 pro Palmeiras aqui contra o Atlético. Não sei o que vai dar do resultado. Mas tinha dado 9-2 contra o Corinthians, não tinha? E o Palmeiras ganhou. Fernandinho e Vitor Roque, tá? Os únicos escolhidos do Atlético Paranaense. Todo o restante é do Palmeiras. Eu acho que assim, em vários aqui a gente ficou, né? Vários 2-1. 2-1. Mas vamos lá, o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes, Piquerez, Fernandinho, Menino, Veiga, Dudu, Arthur, Vitor Roque, treinados por Abel Ferreira. Atlético e Palmeiras, pra você ver se vai dar certo ou não, o que a gente disse aqui, a gente não falou o placar, né? A verdade é essa. Mas se você quiser nos zoar ou não, 9-2 e não foi quem ganhou, pipipi, assiste domingo, 4 horas da tarde, então, Atlético TNT. Paranaense e Palmeiras, todos os jogos 15h40, né? do CAP. É verdade. 15h40. Que abre um pouco antes. Todos os jogos do CAP em casa no Brasileirão. Se acompanha junto com a gente na TNT. Combinates? Beijo. Valeu. Até a próxima. Tchau.